Aberto o período de rematrículas para alunos da Rede Municipal de Ensino. Começou na última sexta-feira mais uma etapa do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desta vez é para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Preocupação mundial. Na medida que cresce a população no planeta, produção de lixo fica quase que insustentável. Reviravolta após suspender edital das praças de pedágios no trecho sul da BR-101, a Agência Nacional de Transportes Terrestres volta atrás e dá sequência ao processo que preocupa toda a região. No esporte, Tigre decepciona torcedores, perde em casa e cai para a penúltima posição do Campeonato Brasileiro da Série B. E ainda o desempenho dos clubes do estado nas séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Está aberto o período de rematrículas da Rede Municipal de Ensino. A programação segue até o final da semana. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma já começam as movimentações para o ano letivo 2020. Nessa semana, os pais ou responsáveis pelos alunos podem fazer a rematrícula, garantindo a vaga para o próximo ano. E na próxima semana começa a procura para os novos alunos. A partir de hoje, a rematrícula para os alunos que já estão estudando na rede e vão permanecer na mesma escola. A partir do dia 28, então segunda-feira que vem, começam as matrículas novas para os alunos que vão mudar de escola, que vão iniciar na nossa rede até o dia 1º de novembro. A secretária lembra que os pais e responsáveis dos alunos que já estão matriculados precisam ficar atentos ao prazo de rematrícula. Se perderem esse prazo, que encerra na próxima sexta-feira, podem ter dificuldades em encontrar uma vaga. Nós estamos garantindo a matrícula daquela criança naquela escola. O pai que não for esta semana fazer a rematrícula do seu filho vai ter sua vaga perdida, não vai estar mais garantida a vaga. Então daí, a partir de segunda-feira que vem, vai começar matrículas novas. Se alguém quiser vir e estar aquela vaga ali, vai poder ocupar e o pai vai ter que procurar uma outra escola para o seu filho. Para as matrículas que começam a ser feitas na próxima semana, a secretária explica que as escolas de Criciúma respeitam uma regra de zoneamento. Com isso, as vagas são disponibilizadas prioritariamente para os alunos da comunidade escolar. O zoneamento a criança, ela tem direito a ser aluno na escola mais próxima da sua residência. Então, primeiro nós vamos fazer a matrícula dos alunos que estão perto da escola. Se sobrar vaga, então vai ser para aquele aluno que é um pouco mais longe da escola. Mas a lei do zoneamento nós temos que manter e vamos manter para as matrículas novas. E tanto para as matrículas quanto para as rematrículas, os pais e responsáveis precisam ficar atentos aos documentos exigidos por cada escola. A comprovação da vacinação é um deles. Para a matrícula desses alunos deste ano, nós já cobramos um comprovante de vacinação. Então, porque a carteirinha, o pai, ele vai, pede um comprovante, leva a carteirinha e daí lá o profissional de saúde é que vai ver se a criança precisa ou não fazer vacinas novas. Quem está fazendo a matrícula não tinha esse conhecimento. Então, desde o ano passado, nós já estamos pedindo esse comprovante atualizado de vacina. Quem levou ano passado, esse ano não é mais atualizado, tem que pedir novamente. Conforme a Secretaria de Educação, os municípios possuem autonomia para decidirem sobre seus calendários letivos. Em Criciúma, as aulas começam no dia 17 de fevereiro. Começou na última sexta-feira mais uma etapa do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desta vez é para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal.
A previsão é que sejam liberados 25 bilhões de reais para 60 milhões de pessoas. Os trabalhadores que têm conta na Caixa começaram a receber o dinheiro em setembro. Foram cerca de 28 bilhões de reais dos saldos ativos e inativos. Agora é a vez dos clientes de outros bancos. E o que você vai fazer com o dinheiro? Então, agora eu vou pagar umas continhas que tá atrasada. E todo o valor que você tem vai conseguir suprir todo o valor da conta? Por enquanto, sim. Veio em boa hora, então. Sim, graças a Deus. Hoje começou o saque para quem faz aniversário em janeiro. Na semana que vem, para os nascidos em fevereiro. No dia 8 de novembro, para os aniversariantes de março e assim em diante. Um novo mês será acrescentado a cada semana até chegar no dia 6 de março, quando haverá liberação para quem nasceu em dezembro. O último dia para saque está marcado para o dia 31 de março de 2020. E o que você pretende fazer com o valor? Pagar algumas contas. Pagar umas contas para entrar o ano no verde. Vim pagar os boletos, né? Os boletos da vida. Aproveitar o saque para pagar esses boletos. Exato, juntando o útil com o agradável. E deu para pagar certinho ou ainda sobrou alguma coisa? Sobrou um pouquinho. Dá para almoçar ainda. Como sempre, né? Pobre pagar as contas. Nesta nova fase do FGTS, que é para quem não tem conta na Caixa, os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas agências do banco, casas lotéricas ou até mesmo em locais correspondentes do Caixa Aqui. Para retirar o valor, basta ter o cartão cidadão e a senha. Se não tiver o cartão ou não lembrar da senha, deve ir até uma agência da Caixa com documento de identidade e fazer o cadastro na hora. Pensando na comodidade do cidadão, que tem até R$ 100 para sacar, é só ir até uma casa lotérica com documento de identidade e nada mais. O principal objetivo da liberação do dinheiro do Fundo de Garantia é colocar um pouco de graxa na roda da economia, que anda emperrada. No total, neste ano e no ano que vem, devem ser liberados mais de 42 bilhões de reais. Uma parte das pessoas pode ser que consumam, ampliem consumo por meio desse valor. Uma outra parte provavelmente possa diminuir pagamentos com inadimplência, realizar o pagamento da conta atrasada, né? Mas no fim das contas, como esse valor vai estar diluído por várias famílias, com várias opções diferentes, o seu efeito coletivo é muito pequeno. De cada conta, o trabalhador pode tirar R$ 500. Quanto mais inativas tiver, melhor para ele. E do saldo do atual emprego, não muda nada. Quem quiser, saca. Quem não quiser, deixa o dinheiro lá. E no caso de demissão, vai receber a multa de 40% do fundo de garantia, como se não tivesse tirado nada. Eu até proporia outra possibilidade. Por que não utilizar esse recurso? Ele é pequeno, mas por que não utilizá-lo na montagem de um pequeno negócio? Por que a gente não colocar esse valor à disposição para um crescimento efetivo da economia, né? Isso sim geraria um ciclo virtuoso dentro da economia. Vamos lá, vamos abrir pequenos negócios, né? Que sejam negócios ali, fazer um sorvete em casa, fazer o bolo em casa, apoiar aquela comunidade, né? Isso pode gerar uma diferença. Cada um de nós atuando de uma forma mais proativa com os nossos recursos, isso gerará crescimento econômico. Bom, e para quem ainda tem dúvidas, pode baixar o aplicativo do Fundo de Garantia por tempo de serviço ou ir a uma agência da Caixa. A seguir, reviravolta após suspender edital das praças de pedágios no trecho sul da BR-101, a Agência Nacional de Transportes Terrestres volta atrás e dá sequência a processo que preocupa toda a região. Depois de uma segunda-feira de céu nublado e temperaturas baixas para a época do ano, a previsão do tempo confirma que o clima melhora a partir do meio da semana. Confira. Amanhã, terça-feira, a instabilidade permanece na região sul. O tempo continuará chuvoso em todos os períodos do dia.
A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 20. Na quarta-feira, o clima melhora, apesar do céu apresentar nebulosidade variável. Não teremos a chance de chuva. O sol aparece na região. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 24. Na quinta-feira, o sol irá predominar em meio às nuvens. Não há risco de chuva e a temperatura irá aumentar um pouco. A mínima será de 13 graus e a máxima de 26. Na sexta-feira, teremos tempo bom, mas no final da tarde e no início da noite, existe a possibilidade de pancadas de chuvas em regiões isoladas do sul catarinense. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 28. Quanto mais aumenta a população mundial, maior é a produção de lixo. É óbvio, só que nem todo mundo se dá conta de que daqui a pouco não vai sobrar espaço para nada. Por isso, a ordem é reciclar, um dos verbos mais usados na Agenda 2030 da ONU. Boa parte do que é jogado fora na maior cidade do país vem parar aqui. No Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, vira um mar de sujeira. De janeiro a agosto deste ano, 2.800 toneladas de lixo foram retiradas do leito do rio. A coleta está sendo feita com os ecoboats, embarcações menores que dão mais agilidade ao trabalho. A meta do governo de São Paulo é que o Pinheiros fique limpo até 2022. Uma preocupação que não é só dos paulistas, mas de todo o planeta. O lixo é um dos maiores problemas ambientais do mundo. É claro que a reciclagem não resolve todos os problemas dos resíduos sólidos. Ela é uma das soluções e tem os seus limites. Mas é um mecanismo que tem que ser aprimorado. Para isso, a gente precisa de algumas melhorias, algumas estratégias que facilitem essa reciclagem. Por exemplo, você não pode ter um tipo de embalagem para cada tipo de produto. Você tem que ter embalagens que são mais parecidas, porque isso facilita a reciclagem. O uso de cores diferentes, isso tudo complica a reciclagem. Outro ponto importante é que os produtos reciclados, eles pagam imposto duas vezes. Você paga no produto original e no reciclado. Então a tributação, que é feita em duplicata, ela também tem que ser repensada. Tão preocupante que a ONU estipulou como metas para a Agenda de 2030 a redução do lixo que é produzido em cada país, bem como o aumento da reciclagem e do reuso. No Brasil, a estimativa é de que 80 milhões de toneladas de lixo sejam produzidas por ano e 30% desse total são materiais recicláveis, ou seja, que poderiam ser reaproveitados, mas só 3% passam pelo processo. Nessa enorme pilha, a gente pode ver, tem plástico, tecido e garrafa PET, um enorme prejuízo ambiental e também financeiro. No Rio também encontramos pneu, bola de futebol, uma bolsa, um cabide e até manequins. Em 8 meses, o governo de São Paulo já gastou quase 5 milhões de reais para fazer esse serviço de limpeza. O Brasil, no ano, ele produz 80 bilhões de toneladas de lixo. Porém, ele só recicla 3% disso. Ou seja, gera aí um prejuízo em torno de 8 bilhões de reais no ano, que poderiam ser transferidos para a saúde, para a educação e para transporte público. No caso, esses 8 bilhões acabam indo literalmente para o lixo. E o mais alarmante é que a taxa de crescimento do lixo ela está aumentando muito. Ou seja, o lixo ele aumenta 5 vezes mais do que o próprio crescimento da população. Ou seja, isso é muito ruim. Agora, por que isso acontece no Brasil? Bom, isso acontece no Brasil principalmente porque cada um de nós produzimos em média 1 quilo de lixo ao dia. Em 24 anos, dá mais ou menos 9 toneladas de lixo. A economista afirma que é fundamental que cada vez mais as empresas investam em programas de reciclagem. Projetos como esse, desenvolvido pelos comerciantes da Rua 25 de Março, o maior centro comercial a céu aberto do país. Todo o lixo de lojas como essa é recolhido, separado e enviado para uma usina.
E não é pouco não. A estimativa é que no mês de dezembro, auge do movimento com as compras de Natal, 600 toneladas de detritos sejam coletadas aqui. Os próprios repositores eles acabam de fazer as reposições nas lojas, eles já retiram, no caso, esses papelões para fora. E lá já tem as pessoas certas para recolher esse papel. Ou seja, é complexo? É complexo. Mas está dando tudo muito certo. E o que era lixo vira sustento para muitas famílias. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas vivem da reciclagem. O número de catadores aumentou 50% nos últimos 4 anos. Trabalhadores como a Regiane. Ela é a segunda geração de catadores da família. Começou a catar lixo com a mãe quando ainda era criança e nunca teve outro serviço. Eu começo 9 horas, aí meu horário antigamente era até 7 horas. Aí como eu ajudo minha sobrinha, dou uma ajuda para minha sobrinha, e 5 horas nós para, ela começa a reciclar o resto. Até 7, 8 horas da noite. Então das 9 às 9 praticamente? Isso, é praticamente esse horário que todos nós ficamos. E todo o seu sustento da sua família vem do papelão, vem do que eles jogam fora? Sempre do papelão. Só no ano passado, a indústria de embalagens, ela movimentou 70 bilhões de reais. Pensando em postos de trabalho, ela movimentou 200 mil postos de trabalho, ou seja, movimenta muito a economia. Mas o lixo também pode virar uma lição para toda a vida. Nesse parque temático em São Paulo foi montada uma mini usina de reciclagem. E aqui as crianças aprendem todo o processo. Desde a coleta até a transformação do material. Ativou a cachoeira, ela vai subir o nível da água e vai conduzir o nosso plástico até aqui o nosso cano, ok? E sem educar as pessoas do que elas devem fazer ou do que elas precisam fazer para que ocorra a reciclagem, o processo ele acaba não acontecendo. Então é necessário que as pessoas saibam de que se elas descartarem os materiais de forma correta, esses produtos eles podem passar por uma transformação e voltar e terem um novo ciclo de vida e se transformarem em novos produtos. E o plástico vira óculos. Com eles, as crianças começam a ver o lixo de forma diferente. Você sabia que acontecia isso? Que o plástico podia se transformar nesse óculos que está aí com você? Eu não sabia até agora. Alguns familiares meus sabem disso, mas alguns não. Agora que você sabe, você vai cobrar sua mãe também, seu pai, para eles jogarem fora, certo? Fazer a coleta, separar o lixo? Sim. Minha mãe recicla de vez em quando só. Recicla muito. Agora tem que reciclar sempre, então. Sim. Reviravolta. Após suspender edital das praças de pedágios no trecho sul da BR-101, a Agência Nacional de Transportes Terrestres voltou atrás e dá sequência ao processo que está preocupando toda a região. O Fórum Parlamentar Catarinense, que é formado pelos senadores e deputados federais de Santa Catarina, além de prefeitos e deputados estaduais, estiveram em Brasília na última semana para uma reunião com lideranças da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Após o encontro, os deputados informaram pelas redes sociais que ficou definido que o edital para a instalação das praças de pedágio seria adiado até a realização de uma reunião com o ministro da Infraestrutura. Mas não foi o que aconteceu. Na sexta-feira, por meio de nota, o Ministério informou que está mantido o cronograma de lançamento do edital em novembro, com as 4 praças e a previsão de pedágio em R$ 5,19 para o leilão. Vencerá quem oferecer o menor preço. O Ministério da Infraestrutura informou ainda que a pasta está aberta ao diálogo e deve continuar se reunindo com os parlamentares e representantes da sociedade civil de Santa Catarina para receber demandas, sugestões e apresentar os investimentos. Os deputados federais do sul do estado se disseram surpresos com a informação, já que, segundo eles, a suspensão do edital havia sido garantida na reunião. Os parlamentares questionam a forma como o processo foi conduzido e reclamam da falta de diálogo com a população. Segundo eles, nas audiências públicas realizadas no sul do estado, a concessão da rodovia foi apresentada já de forma oficial, sem abertura para alterações. Os 4 pontos que devem receber novos pedágios na BR-101 são nas proximidades dos municípios de Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. O investimento para a implantação gira em torno de R$ 7 bilhões e o valor previsto de cobrança seria em torno de R$ 3,70 por veículo de passeio.
A seguir, Tigre decepciona torcedores, perde em casa e cai para a penúltima posição do Campeonato Brasileiro da Série B. E a fase do Criciúma continua terrível. Sexta-feira em casa, o tricolor foi apático e simplesmente assistiu o CRB ganhar a partida sem esboçar reação. Logo aos 3 minutos, o Criciúma chegou nesta cabeçada de Léo Gamalho. Agora Léo Gamalho tentou de bicicleta, o goleirão estava ligado. Novamente Léo Gamalho, de cabeça o atacante mandou no cantinho, mas o goleiro fez a defesa. A primeira chegada do CRB foi nesta bola cruzada. Luiz fez a defesa. Agora Alisson Farias tentou de falta. Luiz trabalhou de novo. O jogo perdeu intensidade. Daniel Costa tentou de longe, mas o chute foi muito fraco e sem direção. O CRB respondeu com o Léo Ceará, que bateu cruzado. Luiz fez a defesa em 2 lances. Novamente os alagoanos. Alisson Farias bateu de longe e Luiz fez uma grande defesa. Nesta jogada, Daniel Costa tentou bater cruzado, mas o tiro foi alto demais. O CRB levava mais perigo. Igor entrou na área e bateu forte. Derlan salvou o Tigre. O Criciúma começava a perder forças. Este chute de Daniel Costa, totalmente equivocado, confirmou que o Carvoeiro estava se entregando. Bela jogada de André, que rolou para trás. Daniel Costa mais uma vez isolou a bola. No segundo tempo, até que o Tigre chegou algumas vezes, André escorou o cruzamento e quase surpreendeu. Mas o desespero bateu. Olha esse chute de foguinho, sem perigo algum. Nesta cobrança de falta, Derlan escorou de cabeça, mas o goleiro do CRB fez a defesa. Outra cobrança de falta. Agora Liel bateu de primeira, a bola foi para fora. Alisson Farias fez grande jogada e por muito pouco, Marlon não fez gol contra. Até que aos 30 minutos, Léo Ceará, livre de marcação, mandou sem piedade para o fundo do gol. CRB 1-0. O Criciúma foi pro ataque. Vinícius bateu cruzado, mas ninguém mandou pro gol. Daniel Costa arriscou de longe, mais uma vez o goleiro defendeu. Grande jogada de Vinícius, Andrew não conseguiu completar o cruzamento. Outra jogada de Vinícius e mais uma vez a bola passou na frente do gol e nenhum pezinho santo empurrou ela para as redes. E ficou nisso. Final, Criciúma 0, CRB 1. E o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B, a exemplo do Criciúma, está abaixo da média. Exceção para Figueira, que venceu fora de casa. O figueirense parece querer ressurgir das cinzas. Betinho bateu de fora da área, a bola desviou na zaga do Paraná e entrou. Final, Paraná 0, Figueirense 1. Na Série B, o Bragantino continua na liderança com 59 pontos. Com 53 pontos, o Sport figura na segunda posição. O Atlético Goianiense tem 49 pontos e é o terceiro colocado. O Coritiba fecha o G4 na quarta posição, com 47 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O quinto colocado é o América Mineiro, que até agora somou 47 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 6 gols. O Botafogo de Ribeirão Preto é o sexto, com 44 pontos e 12 vitórias. O Paraná é o sétimo e soma 44 pontos e 11 vitórias. O CRB é o oitavo, com 43 pontos, 12 vitórias e saldo positivo de 3 gols. Na nona posição aparece o Operário do Paraná, com 43 pontos, 12 vitórias e saldo negativo de 6 gols. A Ponte Preta é a 10ª colocada, com 41 pontos. Os catarinenses continuam na zona do rebaixamento, porém o Figueirense passou o Criciúma. O Alvinegro da capital é o 17º colocado com 31 pontos. O Criciúma é o 19º com 29. Na rodada de número 31, Figueirense e Criciúma irão se enfrentar.
O clássico será sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Agora vamos de Série A. Começamos pelo Avaí, que foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Arboleda fez o gol do triunfo do tricolor paulista. Final, São Paulo 1, Avaí 0. Em Chapecó, a Chapecoense encarou o Goiás debaixo de muita chuva. Everaldo abriu os trabalhos para Chape, 1-0. Henrique Almeida, cobrando pênalti, ampliou para o Verdão. Chapecoense 2-0. Rafinha, contando com o desvio na zaga, descontou para o Esmeraldino, 2-1. Rafael Vaz, nesta pancada, deixou tudo igual. Final, Chapecoense 2, Goiás também 2. Na Série A, o Flamengo continua sobrando na liderança com 64 pontos. O Palmeiras, com 54, é o segundo. O Santos soma 51 e ocupa a terceira colocação. O São Paulo é o quarto com 46. Na quinta posição figura o Corinthians com 44 pontos. O Internacional tem 42 e é o sexto. O Grêmio é o sétimo e soma 41 pontos, 11 vitórias e saldo positivo de 14 gols. O Bahia é o oitavo com 41 pontos, 11 vitórias e saldo positivo de 7 gols. Na nona posição está o Atlético do Paraná com 39 pontos ganhos. O Goiás é o décimo e soma 38. Os catarinenses permanecem nas duas últimas posições. A Chapecoense é a 19ª colocada com 17 pontos, 3 vitórias e saldo negativo de 21 gols. O Avaí é o 20º e soma 17 pontos, 3 vitórias e saldo negativo de 27 gols. Para os times de Santa Catarina, a rodada de número 28 inicia no sábado. A Chapecoense joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O duelo será no Maracanã às 7h30 da noite. No domingo, o Avaí vai encarar o Palmeiras. A partida será em Floripa, no estádio da Ressacada, às 6 da noite. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.